A cultura árabe envolve tradições, idioma e costumes de povos que são originários dos territórios do Oriente Médio, África Setentrional e Ásia Ocidental. Igualmente, a cultura árabe é um conceito independente da religião, pois engloba povos muçulmanos, judeus, cristãos e pagãos. Se considerarmos apenas os países da Liga Árabe, são ao menos 300 milhões de pessoas que fazem parte dessa cultura. Os principais países de cultura árabe são, na Península Arábica, o Iraque, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Kuwait, Omã. No Vale do Nilo, temos o Egito e o Sudão. No Magrebe, a Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Mauritânia, Saara Ocidental. E no Crescente Fértil, o Iraque, Líbano, Síria, Palestina e a Jordânia. Mundo Árabe. O mundo árabe compreende aqueles países e povos que adotaram a língua árabe. Estão concentrados principalmente no norte da África. Não se deve confundir mundo árabe, que se identifica com o idioma, com o mundo islâmico, que se refere à religião. Nem todo árabe é muçulmano ou islâmico, e muitas pessoas que não têm como idioma o árabe são muçulmanas. A cultura árabe viajou com os povos dessas regiões e chegaram à Espanha, Portugal, e dali passaram às Américas. Em países como o Brasil e a Argentina, há importantes comunidades descendentes de árabes. Origem da cultura árabe. A cultura árabe surge na Península Arábica com os povos semitas, descendentes de Ismael, filho do patriarca Abraão. As figuras representativas são os nômades beduínos, os quais viviam em regiões desérticas e se sustentavam principalmente da criação de gado. Entretanto, com a formação do Império Árabe no século VII, a cultura e a religião islâmica se espalham pela península, modificando os costumes desses povos nômades. Assim, o islamismo e o idioma serão a base do processo de arabização no norte da África. Como este domínio se fez com relativa tolerância, houve uma influência recíproca entre aqueles que eram muçulmanos e falavam árabe e os povos que foram dominados. Através das suas viagens, os árabes entraram em contato com os povos helênicos, aprenderam e preservaram sua filosofia grega. Desta maneira, as comunidades cristãs e judaicas eram toleradas nos territórios de maioria muçulmana e acabaram absorvendo tradições árabes. Costumes da cultura árabe. Em comum, essa cultura possui valores como lealdade, honra, tradicionalismo, sentido de hospitalidade e conservadorismo. Priorizam a amizade, o respeito, a paciência e a privacidade, acima de tudo. Também é muito conhecida a tradição árabe para os negócios, nos quais é necessário ter paciência para pechinchar e negociar o valor das mercadorias. Outro aspecto importante dessa cultura diz respeito às formas de comer. Árabes muçulmanos não se alimentam da carne de porco, comem somente com a mão direita e normalmente fazem suas refeições sentados no chão. Religião árabe. Calcula-se que 90% dos povos árabes professem a religião islâmica, fundada por Maomé no ano 622 da era cristã. Esta fé uniu as numerosas tribos beduínas da Península Arábica e do norte da África. Por esta razão, é muito comum pensar que todos os árabes são muçulmanos. No entanto, sobrevivem ali comunidades de cristãos, judeus e até daqueles que conservam crenças animistas como os Yazidis, um dos povos que formam os curdos. Igualmente, os judeus e a Igreja Ortodoxa já estavam instalados nos territórios onde o islamismo floresceu. Há ainda denominações cristãs como os melquitas, coptas, maronitas, entre outras. Por isso é incorreto afirmar que todo árabe é muçulmano. Por fim, lembremos que o maior país islâmico do mundo, a Indonésia, não é um país árabe. Família árabe. A família árabe é patriarcal.
A mãe é responsável pelos afazeres domésticos e cuidados da casa, enquanto o pai é o provedor e toma as decisões da casa. Atualmente, porém, em vários países árabes, a mulher trabalha fora de casa. É comum encontrar homens que se abraçam e trocam beijos na bochecha, ou andando de mãos dadas. Isto é um sinal de grande amizade. Contudo, quando se dirigem a uma mulher, normalmente os homens árabes não as encaram e somente as cumprimentam com palavras. Isso porque na maioria dos países árabes, o beijo público entre casais é proibido. Vestimenta árabe. Geralmente, por influência religiosa, os povos árabes tendem a cobrir mais o corpo do que os ocidentais. As altas temperaturas também fazem necessário o uso de véus e turbantes a fim de proteger o rosto e a cabeça. As mulheres costumam se vestir com mais decoro e dificilmente são encontradas com os cabelos descobertos. Utilizam um hijab, tecido que cobre a cabeça sem esconder o rosto, uma abaia, túnica preta e longa, ou um niqab, tecido que cobre a parte interior do rosto. É importante ressaltar que cada país tem seus códigos próprios para roupas. Casamento árabe-muçulmano. O casamento árabe-muçulmano é um cerimonial colorido, alegre, farto e cheio de rituais simbólicos. Normalmente, o evento dura até 3 dias. Podem ser celebrados a qualquer momento, exceto no dia após o Ramadã, ou entre o 9º e 10º dia do primeiro mês do calendário do Islã. Como a cultura árabe é permeada pelo islamismo, o casamento deve ser realizado numa mesquita, sob as bênçãos de um imã ou sheik. Tradicionalmente, o primeiro dia é consagrado à cerimônia de noivado. Essa representa uma sagração oficial na qual ocorre a troca de alianças e a assinatura de casamento. Língua árabe. Com efeito, a língua árabe é um fator unificante nesta civilização, tanto quanto o islamismo, uma vez que a maioria dos árabes são seguidores do Islã. Vale ressaltar que a palavra árabe significa claro ou compreensível, para se referir àqueles cuja língua era inteligível. Ao contrário das línguas latinas e anglo-saxãs, o idioma árabe é escrito da direita para a esquerda e só possui 3 vogais e 22 consoantes. Difusão de descobertas e conhecimentos. Os povos árabes foram grandes criadores e transmitiram ao mundo ocidental conhecimentos de navegação que permitiram avanços notáveis, como a bússola e o astrolábio. Além disso, os alquimistas foram os precursores da química moderna e a eles é atribuída a descoberta do álcool. Os matemáticos foram igualmente importantes, de onde herdamos o conhecimento sobre os algarismos arábicos, a álgebra e o conceito do zero, trazido da Índia. Arquitetura árabe. A partir destes cálculos algébricos, a engenharia e a arquitetura árabe puderam construir belíssimas mesquitas, palácios com seus arcos, cúpulas e minaretes. Todos eles são bem ornamentados pela arte decorativa dos arabescos, onde predominam os motivos geométricos de influência persa, indiana e bizantina. Vale destacar aqui a proibição religiosa de representar figuras humanas, o que justifica o predomínio das figuras geométricas, plantas e flores em seus preciosos mosaicos.